Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 37. O Espírito Santo intercede por nós. Para a meditação. Você já se perguntou se estava realmente orando segundo a vontade de Deus? Ou já quis ter certeza de que estava orando segundo a vontade de Deus? Afinal, Deus só nos ouve quando oramos segundo a sua vontade. 1 de João 5 verso 14. João acrescenta, se sabemos que Deus ouve um grande e se todas as nossas orações, podemos ter certeza de que já obtivemos o que lhe pedimos. Esse tipo de conhecimento é bastante raro, na minha opinião. Pelo menos minha própria experiência sugere que é raro. Você pode responder, mas se vocês fossem mais espirituais, saberiam o tempo todo que estão orando segundo a vontade de Deus. Sério? E quanto ao apóstolo Paulo? Você diria que ele era um homem espiritual? E, no entanto, ele disse: da mesma forma, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Não sabemos o que pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus, que examina os corações, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos crentes segundo a vontade de Deus. Romanos 8 verso 26-27. De acordo com Paulo, então, o Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos como orar ou o que pedir, mas o Espírito conhece e intercede na vontade de Deus. O problema é que você e eu não temos o conhecimento do conteúdo da intercessão do Espírito Santo. Se pudéssemos ter uma linha direta com o trono da graça e ouvir a verdadeira oração do Espírito Santo, então poderíamos conhecer a vontade de Deus naquele momento. Mas, quer queiramos ou não, não sabemos pelo que o Espírito Santo está orando. Sabemos que ele intercede por nós ou com gemidos inexprimíveis, NVI. A questão é esta: em quem está gemendo? É o Espírito Santo? Somos nós? São ambos? Será que gememos quando oramos, mas sabemos que o Espírito geme conosco? Nem sempre conseguimos expressar nossas orações em palavras. Às vezes, não conseguimos articular nossos pensamentos. Você simplesmente geme. Você implora interiormente. Você anseia. Mas há um grande acréscimo a esse dilema interno: o Espírito Santo entra e ora por nós. E quando ele o faz, é sempre de acordo com a vontade de Deus. Quando Paulo diz que Cristo também o intercede por nós, ele quer dizer que, além de tudo o que ele fez por nós, ele também intercede por nós. Ou isso significa que não apenas o Espírito Santo intercede por nós, mas que Cristo também o intercede por nós? De qualquer forma, sabemos que tanto Jesus quanto o Espírito Santo intercedem por nós. Esses dois intercessores têm em comum o fato de que suas orações por nós estão de acordo com a vontade de Deus. Quando Paulo disse, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2 verso 20, parte do significado é que Jesus ora por ele com fé perfeita. Paulo sabe que sua própria fé é imperfeita. Mas quando vive pela fé do Filho de Deus, Paulo percebe que Jesus está sempre orando por ele com fé perfeita e na vontade de Deus. E Paulo depende disso.
Se Paulo vive pela fé do Filho de Deus, também podemos viver pela fé do Espírito Santo. Porque quando o Espírito intercede por nós, ele não diz: por favor, ajude-me na minha incredulidade. De forma alguma. Quando o Espírito Santo intercede, ele sabe que sua oração será respondida, porque somente ele intercede de acordo com a vontade de Deus. E eu posso viver por isso. Pergunta: gemidos que não podem ser expressos em palavras se referem à oração em línguas? Sim, na minha opinião sincera. Digo isso porque 1. Paulo admite que, quando fala ou ora em línguas, não tem ideia do que está dizendo, somente Deus sabe. 1 Coríntios 14 verso 2. 2. Paulo fala de orar com o Espírito, que é o que significa orar em línguas, dependendo do contexto, e 3. Paulo acrescenta que fala em línguas mais do que qualquer pessoa em Corinto. Portanto, faz todo o sentido que, quando Paulo não sabe orar, mas ora com gemidos, ele esteja orando em línguas naquele momento. Afinal, não queremos todos ter certeza de que estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Não estou dizendo que aqueles que não oram em línguas não se beneficiam de Romanos 8 verso 26 e 27. Deus poderia ouvir nossos gemidos mais sinceros sem orar em línguas. Mas certamente é um momento muito apropriado para orar em línguas quando se carrega um fardo pesado. Porque orar no Espírito é orar segundo a vontade de Deus. Você não sabe o que está dizendo. Você não sabe como orar. Portanto, orar em línguas preenche essa lacuna maravilhosamente. Isso significa que há pelo menos 4 momentos em que você pode saber que está orando segundo a vontade de Deus. 1. Quando o Espírito lhe revela a vontade de Deus enquanto você ora, Spamera do João 5 verso 15. 2. Quando você ora a oração do Senhor, Jesus disse que, quando oramos, devemos dizer: Pai Nosso. 3. Quando você pede sabedoria, Tiago 1 verso 5, e 4. Quando você ora no Espírito, Romanos 8 verso 26, 27, Judas 1 verso 20. Que fantástico benefício adicional de ser um cristão cheio do Espírito. Para estudo e devoção adicionais. Romanos 8 verso 22, 34. 1 Coríntios 14 verso 1, 25, Filipenses 1 verso 9, 11. Judas 1 verso 2. Oração. Glorioso Espírito Santo, que conforto é saber que a oração é perfeita, assim como a oração de Jesus à direita de Deus. Aumenta minha fé para que eu possa descansar em Ti quando orar com suspiros e gemidos e viver pela fé de Jesus. Em Seu nome. Amém.